Matias Vinha de volta ao Palmeiras? Mário Fernandes na pauta do Flamengo? E quem é a dupla de encostados no São Paulo no vídeo de hoje do canal do Nicola? Bora repercutir esses três assuntos. Quero falar também sobre as vitórias convincentes do Palmeiras, nem tanto do Atlético Mineiro, sobre o Ceará. Tem informação importante sobre Fábio Carille e o Atlético Paranaense que tomou um sacode de 5-0 na altitude da Bolívia. Para completar as últimas do mercado, preciso te atualizar sobre a Liga de Clubes, que foi fundada, mas segue dividindo opiniões. Tem ainda informações importantes sobre o Vasco da Gama e o interesse do Barcelona e uma promessa criada em São Januário. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal que é meu, que é seu, é nosso. A ideia por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, sem ficar restrito apenas a times do de São Paulo e do Rio de Janeiro. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, ativa também as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou programa do Nicola, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nessa quarta-feira tem o melhor jogo de 2022. Real Madrid e Manchester City fazem a partida da volta da semifinal da Liga dos Campeões na ida 4-3 para o Manchester City na Inglaterra. Nessa quarta-feira, a vitória do Real Madrid na Aposta Ganha paga R$ 3,05 para cada real apostado. Se der empate, R$ 3,80. Em caso de vitória do Manchester City, R$ 2,08. Tem também Tajeres e Flamengo, jogo da Libertadores da América, a vitória do Fla na Argentina pagando R$ 1,78. Você pode apostar ainda em Always Red versus Boca Juniors e o Corinthians enfrentando o Deportivo Cali na Colômbia. Em caso de empate, R$ 3,00 para cada real apostado. A vitória do Timão paga R$ 2,36. Não fica fora dessa. Para participar é bem fácil. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Aposta Ganha e começa a se divertir a partir de agora. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Palmeiras fez 5-0 no Independente Petroleiro na altitude boliviana, com direito a hat-trick, 3 gols de Rafael Veiga, que se tornou o maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores da América. Ele ultrapassou o Alex e também o Rony. Rony não balançou as redes. Nessa terça-feira, Palmeiras que mantém 100% de aproveitamento, 12 pontos conquistados, primeira colocação do grupo já assegurada e 18 gols de saldo. Para completar, queria contar para vocês que o Palmeiras nos últimos 10 jogos tem mais gols do que algumas das maiores potências de futebol no mundo. Foram 32 gols marcados pelo Verdão, contra 27 do Manchester City, 25 de Liverpool e Real Madrid. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro que venceu o América por 2-1, os gols do Galo, de Arana e Nacho. O Atlético chegou a abrir 2-0, tomou o 2-1 no finalzinho do primeiro tempo, sofreu mais do que o necessário na etapa final, mas ao menos com esse resultado quebrou aquela sequência de 3 empates consecutivos e voltou a liderar seu grupo. O Atlético é o primeiro colocado com 8, o Del Valle tem 5, o Tolima aparece com 4 e o América apenas 1 ponto conquistado. Vale lembrar que Del Valle e Tolima ainda se enfrentam nessa rodada. Quero contar também que a ESPN ganhou do Sport TV durante a noite dessa terça-feira com as transmissões. A ESPN se dedicou a jogos da Libertadores, primeiro com a goleada de 5-0 do Strongest contra o Atlético. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse jogo. Derrota feia do Furacão, depois com a vitória do Galo em cima do América. Média de pontos da ESPN de 2,5. Já o Sport TV, que teve rodada dupla de Série B, ficou com média de 1 ponto. Seguindo por aqui, bora falar que o Ceará fez 3-0 no Laguaira, jogo da Sul-Americana no Castelão. Vitória que manteve o Ceará na primeira colocação, mas não foi tão boa porque o Independiente, que é seu grande concorrente, na disputa pela primeira vaga do grupo, venceu por 4-0 o Cabadeiro fora de casa. Dessa maneira, a vantagem do Ceará em relação ao time argentino no saldo de gols diminuiu em 1 gol. O Ceará aparece com 8 gols de saldo, o Independiente com 7. Por que esse saldo é tão importante? Os dois times se enfrentam na última rodada na Argentina e o Ceará precisa chegar com um saldo positivo para eventualmente até poder perder para o Independente para passar de fase. Agora te explicar por que a Liga de Clubes, fundada nessa terça-feira por Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e Red Bull Bragantino, já começa com tanta rejeição por parte de alguns outros times brasileiros. Entre esses que rejeitam, num primeiro momento, a Liga estão
o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Fortaleza, o América, Ceará, Goiás, Coritiba, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. O que pega é a distribuição das receitas de televisão. Contrato que vai ser gigante. A estimativa é de que a partir de 2025 os clubes brasileiros dividam US$ 1 bilhão, que gira na casa de 4,98 bilhões de reais, quase 5 bilhões de reais por temporada. Estamos falando de muito dinheiro. A sugestão de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino, que também já contam agora com o apoio da Ponte Preta e do Cruzeiro, é de que 40% da bolada seja dividida de forma igual, 30% de acordo com a classificação final do campeonato e mais 30% de acordo com o número de partidas transmitidas. Mas Mário Celso Petralho, que é o presidente do Atlético Paranaense, coordena um movimento que pede um outro modelo. 50% da bolada dividido de forma igual, 25% de acordo com a classificação final e mais 25% de acordo com o número de partidas transmitidas. Quero saber a sua opinião. O que você acha mais justo? Use o espaço para comentários e comenta. Bora com notícia exclusiva. Você já ouviu falar sobre Andrei, volante do Vasco? Se você imaginou aquele que se mandou para o Coritiba, não é desse que eu estou falando. Estou contando ou me referindo ao atleta que completou nessa terça-feira 18 anos de idade, já tem sido utilizado no time principal do Cruz Maltino. Esse atleta, que está em processo de renovação de contrato com o Vasco, recebeu em janeiro uma oferta oficial do Barcelona, informação que me foi confidenciada por um dos seus representantes. O Barcelona se dispôs a pagar na oportunidade 6 milhões de euros para levar o atleta assim que ele completasse 18 anos de idade. Por mais que o Vasco precise de dinheiro, a interpretação em relação a essa proposta foi de que foi uma oferta baixa, diante de todo o potencial que o Andrei apresenta. Em São Januário ele é muito comparado ao Paulinho, do Corinthians, em seu início de carreira, pela capacidade física e por chegar muito bem na área adversária fazendo box-to-box. E o fato de o Andrei ser representado pelo Juliano Bertolucci deve abrir portas no futebol europeu. Bertolucci é hoje o principal empresário do futebol brasileiro no exterior. Até por isso, o Vasco quer ampliar o mais rápido possível o atual contrato, que termina em agosto de 2023. A ideia cruzmaltina é que o Andrei assine logo, o mais rápido possível, um novo vínculo até 2027. Quero falar agora sobre o Atlético Paranaense, que se complicou, assim como o Fábio Carille, 5-0 para o Strongest na noite dessa terça-feira, na altitude de La Paz. Detalhe curioso, o Strongest já havia feito 2 jogos em casa nessa Libertadores e havia empatado os 2, nenhuma vitória. Mas, diante do Atlético Paranaense, 5-0 fora o show. Vale a lembrança de que o Atlético conheceu mais uma derrota de forma consecutiva desde que o Carille chegou. São 7 partidas com 3 vitórias e 4 derrotas, aproveitamento de apenas 43% dos pontos. 7 gols marcados e 10 gols sofridos, pior derrota da história de Fábio Carille. Como treinador, ele nunca havia levado 5 gols de diferença em relação a um adversário. Para piorar, o Atlético caiu para a última colocação do seu grupo na Libertadores. São só 4 pontos conquistados. A liderança dessa chave pertence ao Libertad com 7 pontos. Strongest e Caracas dividem a segunda colocação com 5. O que joga a favor do Atlético nessa reta final de Libertadores? Os 2 próximos jogos são em casa e o Atlético vai precisar vencer ambos para se classificar. Não pode nem empatar, até porque o saldo do Atlético passou a ser negativo em 5. Na entrevista coletiva pós-jogo, o Fábio Carille falou em vergonha na cara, mas o trabalho dele também tem dado bastante vergonha ao torcedor do Furacão. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a especulação que ganhou as redes sociais nas últimas horas, dando conta de que Matias Vinha pode voltar a defender o Verdão. Tudo começou quando o Jean Oddi, comentarista da ESPN e muito bem informado sobre as coisas da Roma, assegurou que o Matias Vinha pode não permanecer para a próxima temporada. Ele havia sido comprado pela Roma junto ao Palmeiras por 13 milhões de euros, que equivaliam na época a 80 milhões de reais. O Palmeiras ainda teria direito a alguns bônus por performance. O Vinha até começou bem a passagem dele pela Roma, mas o atual momento é bem ruim. Ele não é titular desde o dia 17 de março. Desde então ele começou no banco em 9 partidas. Em 5 delas ainda ganhou alguns minutos, em outras 4 nem saiu do banco. A tendência é que a Roma busque um interessado no jogador de só 24 anos de idade da seleção uruguaia.
Será que caberia no orçamento do Palmeiras? Mandei essa pergunta por meio de WhatsApp para um dirigente alviverde e a resposta foi de que nesse momento não existe a menor possibilidade da contratação do Vinha. Primeiro porque o Palmeiras já tem 2 jogadores caros para a posição, o Piquerez e o Jorge, com a curiosidade de que o Jorge está entre os jogadores mais bem pagos do atual elenco, entre salários, direitos de imagem e luvas, ele fatura R$1 milhão por mês. Piquerez havia sido contratado para o lugar do Vinha. Para piorar ainda mais a situação, o Vinha, quando se mudou para Roma, passou a ter um salário extremamente alto, o que torna ainda mais inviável seu retorno para o Verdão. A tendência é que, se não ficar de fato na Roma, o Vinha busque outras alternativas no futebol europeu, embora seja até óbvio que o Vinha jogaria facilmente no time do Palmeiras. Bora falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente sobre 2 uruguaios encostados no Morumbi. E olha que ambos chegaram com enorme expectativa. Me refiro a Gabriel Neves, volante de 24 anos, e a Facundo Milan, atacante de 21 anos. Milan ainda chegou para as categorias de base, já o Neves foi contratado por time profissional depois de uma enorme ansiedade e expectativa do torcedor do tricolor. Contratações que não vingaram e o São Paulo hoje tenta se livrar de ambos. Quero começar contando a história do Facundo Milan, atleta que havia estreado no Uruguai num time principal com apenas 16 anos de idade. Isso chamou muita atenção e quando ele chegou para as categorias de base do São Paulo, o torcedor imaginou que em pouco tempo ele estaria vestindo a camisa do time principal. Mas já na base ele encontrou enorme dificuldade. Foi sempre reserva do Juan na temporada passada e na Copa São Paulo de Juniores só jogou a partida de estreia, 45 minutos, não foi mais utilizado. Em fevereiro, o Facundo Milan completou 21 anos de idade e deixou de ter idade para jogar no Sub-20 e desde então o São Paulo tenta encontrar um interessado no atleta. O São Paulo ainda tentou devolver o Facundo Milan ao Defensor do Uruguai. O contrato de empréstimo termina em dezembro, mas o Defensor acabou por não aceitar o retorno e enquanto isso o Milan segue sem jogar. Já o Gabriel Neves, que havia rescindido seu contrato no Uruguai, chegou livre ao Morumbi. Embora exista a obrigação do São Paulo para ficar com ele em definitivo, a necessidade da compra no fim dessa temporada, chance completamente descartada. São Paulo hoje, inclusive, aceitaria negociá-lo por empréstimo ou em definitivo, tudo para poder se ver livre de um atleta que não consegue encantar Rogério Ceni. O Gabriel Neves nem estreou no Campeonato Brasileiro, vou além, nem chegou a sentar no banco de reservas em nenhuma das partidas do Brasileirão. A última vez que ele esteve em campo já faz quase um mês, no confronto contra o Ayacucho do Peru. É legal informar que na temporada são apenas 6 aparições, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Bora fechar o vídeo para falar sobre Mário Fernandes, lateral direito que saiu muito jovem do Grêmio, se naturalizou russo, titular absoluto do CSKA e desde essa terça-feira passou a ser especulado como possível reforço do Flamengo. A informação é do site torcedores.com e conta que o Mário Fernandes foi sugerido pelo Juliano Bertolucci ao pessoal do Flamengo. O nome teria agradado ao Paulo Souza, que o conhece há bastante tempo, e teria dado aval para a negociação. Porém, não se trata de uma operação simples. Como eu contei, o Mário Fernandes é titular absoluto, tem contrato até julho de 2024 e ganha um salário na casa de R$2 milhões por mês na Rússia. Hoje, nenhum atleta do atual elenco rubro-negro ganha um salário tão alto, ou seja, o Mário Fernandes precisaria abrir mão dos seus vencimentos para jogar no rubro-negro. Não sei se ele toparia. Ainda vou confirmar ao longo da quarta-feira com o pessoal do escritório do Bertolucci se de fato houve a sugestão e há um interesse do Flamengo em qualquer tipo de negociação desse jeito. Mas queria te dar uma atualizada sobre os números do Mário Fernandes. Desde que chegou à Rússia, ele já soma 325 partidas com 10 gols marcados pelo CSKA. Pela seleção russa, 34 aparições e mais 5 gols. Jogador que surgiu no Grêmio, chegou a ser convocado para a seleção principal do Brasil, mas se recusou a participar, o que causou enorme estremecimento. Você gosta do Mário Fernandes? Acha que ele seria útil nesse elenco que conta com Isla, Rodinei e Mateuzinho? Use o espaço para comentários e palpite. Bom pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Volto assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!